Fé, Pentecostes e Missões. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suelber Lima de Alencar e tenho o imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, e o tema de hoje é o andar da igreja que Deus deseja. Iremos ler o texto que encontramos na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, que nos diz a Bíblia Sagrada: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Querido irmão, amado amigo, com base nesse texto, nós queremos destacar 2 pontos para expor o andar da igreja que Deus deseja. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele informa-nos que uma das maneiras corretas do comportamento cristão nos dias odiernos é o cristão comportar-se andando no Espírito Santo. E isto significa dizer que o cristão ele tem que saber qual é a vontade do Espírito Santo de Deus, cumprir essa vontade, porque sendo assim, ele estará andando no Espírito, andando em conformidade à santidade de Deus, mediante a orientação divina de seu Santo Espírito. Iremos analisar 2 pontos sobre essa temática, e no primeiro deles, nós iremos observar que o andar da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo é um andar proposto por Deus. E no segundo ponto, iremos perceber que o andar da igreja do Senhor Jesus Cristo é um andar que é regido conforme as orientações bíblicas. Então, número 1, o andar da igreja do Senhor Jesus Cristo foi uma proposta do próprio Deus. E com isso, queremos dizer que existem outras formas de se andar, outras formas de se caminhar, outras formas de se comportar. No entanto, dentre todas essas formas, Deus, ele propôs um caminho, Deus, ele propôs uma maneira e ele predispôs e dispôs ao ser humano este caminho para que ele viesse andar por ele. A Bíblia diz que existe o caminho da morte. Provérbios 14 e 12, Jeremias 21 e 8. E nesse caminho, a Bíblia também diz que existe facilidades, visto que conforme Mateus 7,13 é um caminho largo. A Bíblia ainda fala do caminho do homem. Salmo 1, versículo 6, por exemplo, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este caminho dos ímpios é o caminho do homem, um caminho natural. A Bíblia ainda fala sobre o caminho do homem, por exemplo, em Romanos 3,16, e nos diz: em seus caminhos há destruição e miséria. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vendo que o homem caminhava para a morte, tanto morte física quanto morte eterna, visto que já se encontrava na morte espiritual, ele propôs um caminho, deixando o homem ter a escolha de poder caminhar no caminho que ele estava propondo. Então, já havendo o caminho da morte e havendo o caminho do próprio homem, Deus ele propôs o seu caminho. Isaías 55:8, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sobre o caminho de Deus, o evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 3, ele diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Jesus Cristo, ele disse que o homem deveria se esforçar
por andar no caminho estreito, onde a porta também é estreita. E ele conclui esse assunto em João 14:6, dizendo que ele mesmo era o caminho, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos observar que o andar da igreja de Cristo foi uma proposta de Deus. Visto que existiu o caminho da morte, o caminho do homem, Deus propôs o caminho da vida mediante o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O caminho é uma proposta, a igreja então ela deve andar neste caminho. Segundo ponto, como deve andar a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse caminho? A Bíblia diz, Colossenses 2:6, que nós devemos andar em Cristo. E sempre que alguém anda em Cristo, automaticamente anda no caminho proposto por Deus, porque João 14:6 diz-nos que Cristo é o nosso caminho. Andar em Cristo, ou andar no Senhor, no caminho proposto por Deus, significa andar no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, fazendo a vontade e as determinações do Espírito Santo. Gálatas 5:16. Andar ainda em Cristo e no caminho proposto significa dizer que nós temos que andar na luz, porque Cristo é a luz do mundo. Efésios 5:8, a Bíblia diz: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O andar da igreja que Deus deseja é o andar em amor. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O andar da igreja que Cristo deseja significa andar em sabedoria para os que estão fora, para os que estão de fora. O mundo, ele precisa olhar para o cristão, precisa olhar para a igreja e ver que essa igreja anda diferente. Essa igreja tem uma pisada diferente. Essa igreja tem um comportamento diferente. Colossenses, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Efésios 5:15-16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O andar da igreja que Deus deseja no caminho que é Cristo é o andar em temor. Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Definitivamente a igreja do Senhor é diferenciada por ser uma obra do próprio Deus, claro, efetuada por Jesus Cristo e preservada pelo Espírito Santo, glória a Deus. Por essa causa, espera-se minimamente, amado irmão e amigo, que sua amada, isto é, que a igreja, haja de forma recíproca a santidade de seu Senhor e Rei, andando de forma exemplar e digna a realeza que lhe constitui. Sempre andando no caminho de Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, resplandecendo a luz, o amor, a sabedoria e o temor. Portanto, prossigamos, pois, como está escrito: levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Profeta Miqueias, capítulo 2, versículo de número 10. Então, fiquemos com esta palavra sobre o andar da igreja que Deus deseja. A igreja anda no caminho proposto por Deus, uma opção de caminho que Deus propôs para salvar o homem. E dentro deste caminho, a igreja deve andar em Cristo, deve andar no Espírito Santo, deve andar na luz, deve andar em amor, deve andar em sabedoria para os que são de fora e no temor do Senhor. Se você anda verdadeiramente como igreja do Senhor, você anda desfrutando de todos esses benefícios e com um bom testemunho. Que Deus em Cristo te abençoe, na pessoa amada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prossigamos em busca do céu,
prossigamos, lutando pela nossa salvação, porque a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, andando dignamente como um cristão deve andar, na chama do Espírito Santo.